Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Com os destaques das sessões dos dias 15 e 16 de fevereiro de 2017, como sempre, respectivamente, quarta e quinta-feira. Karina, uma semana marcada por uma grande quantidade de julgamentos, alguns em continuidade, há uma expectativa ainda para o futuro em relação a algumas decisões e também decisões importantes com repercussão, tanto do ponto de vista técnico, a chamada repercussão geral, como a chamada repercussão de fato em relação à sociedade. É, exatamente, Cadu. E eu chamaria a atenção para o julgamento mais importante da semana, que sem dúvida alguma foi realizado na quinta-feira. Sessão única, monotemática, que a gente sempre diz, não é? Em que os ministros do Supremo acabaram decidindo que há sim a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar aquele preso condenado e que cumpre a sua pena nos presídios brasileiros em situações absolutamente degradantes em razão das más condições que são ofertadas a esses presos. Leva-se em consideração os direitos fundamentais previstos na Constituição, como a integridade tanto física, mas principalmente a integridade moral desses presos, que a partir de agora cria-se um precedente, uma jurisprudência na Suprema Corte, de que enquanto mantida essa situação precária dos presídios, haverá a possibilidade de, em juízo, se ganhar essa indenização. Uma situação que acaba chamando a atenção das autoridades públicas para tomarem uma decisão e não deixarem a circunstância dessa precariedade tomar conta dos presídios brasileiros. Mas na quarta-feira, outros 4 julgamentos foram realizados também. A retomada da discussão sobre a responsabilidade subsidiária do poder público para o pagamento daquela conta, né, das verbas rescisórias de uma empresa terceirizada contratada e que não tenha feito o pagamento dessas despesas, se essa responsabilidade ela é automática ou não, ou se pode ser imputada ao poder público. Há algumas semanas, esse julgamento ou esse tema tem vindo ao plenário do Supremo Tribunal Federal e a semana passada o julgamento foi suspenso para aguardar o voto da ministra Carmen Lúcia, que estava ausente justificadamente. E nessa semana, na quarta-feira, a ministra apresentou o seu voto e acabou acompanhando a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux para entender que deve ser mantida a decisão do Supremo proferida numa ação declaratória de constitucionalidade de que essa responsabilidade subsidiária não é automática, já que, uma vez declarado constitucional, um artigo da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, e que trata justamente sobre esse tema. Na semana passada, a ministra Rosa Weber e outros ministros haviam proferido o seu voto no sentido de que é possível, sim, responsabilizar-se o poder público, e no caso desse recurso extraordinário, especificamente a União, em razão de uma omissão ou dela não ter acompanhado e fiscalizado a execução desse contrato, e isso teria causado esse prejuízo no pagamento dessas verbas rescisórias. Então, aí sim, uma vez comprovada a culpa do poder público, é possível que haja essa responsabilidade subsidiária. Placar empatado, 5 votos a 5 para cada uma das duas correntes, julgamento suspenso, aguardando a nomeação e a posse do 11º integrante da Suprema Corte, em razão da vaga deixada pelo falecimento do ministro Teori Zavascki. Ainda na quarta-feira, outros 2 julgamentos foram concluídos. Um deles da relatoria do ministro Gilmar Mendes, recurso extraordinário também com repercussão geral reconhecida, e que falava da aposentadoria compulsória de pessoas que ocupam cargos em serventias judiciais não estatizadas. São cartórios privatizados que, embora após a Constituição de 88 seja vedado, eles ainda existem em razão de terem essas características antes da Constituição. E o ministro Gilmar Mendes, seguido por todos os outros ministros, entenderam que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, o mesmo tratamento dado às serventias extrajudiciais deve ser dado também às serventias judiciais, não se aplicando a regra da aposentadoria compulsória ou expulsória, como eu sempre me lembro do ministro já aposentado César Peluzzo, ele sempre, quando se referia a essa aposentadoria compulsória, ele falava que era expulsória. Então, essa regra acaba não alcançando nenhum desses servidores, porque eles não são titulares de cargos de provimento efetivo, eles não são efetivamente concursados e não recebem a sua remuneração dos cofres públicos. Em razão disso, foi firmada uma tese nesse recurso extraordinário e foi concluído esse julgamento. E ainda na quarta,
Eduardo Consentino Cunha, por meio de sua defesa, veio ao plenário para tentar, mais uma vez, afastar a decretação da sua prisão e em busca, inclusive, de um habeas corpus de ofício, tentar reverter a decisão que reputava absolutamente inconstitucional e violadora de autoridade de decisão já proferida na Suprema Corte. Por votação unânime, os ministros acabaram entendendo que não era cabível a reclamação, mantendo uma decisão que anteriormente já havia sido proferida pelo ministro Teori Zavascki e acabaram negando o habeas corpus de ofício, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio. 5 julgamentos realizados, um suspenso em razão de um empate, uma outra ação direta de inconstitucionalidade suspensa em razão de um pedido de vista do ministro Edson Fachin, 3 julgamentos concluídos. Um recurso extraordinário na quarta, outro recurso extraordinário na quinta-feira e a negativa de provimento do agravo regimental na reclamação de Eduardo Consentino Cunha. Saldo positivo nessa semana e nos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Como são muitos julgamentos que nós tivemos nessa semana, particularmente na quarta-feira, então vamos dividir excepcionalmente em 2 reportagens já especificamente para aquela sessão. Na primeira parte da sessão plenária desta quarta-feira, os ministros julgaram e aprovaram, como já adiantou a Karina, tese que veda a aposentadoria compulsória para titulares de serventias não estatizadas. O plenário confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, entendendo que a aposentadoria compulsória não se aplica aos titulares de cartórios judiciais ainda não estatizados. O relator, ministro Gilmar Mendes, explicou que os cartórios judiciais começaram a ser estatizados após a Constituição de 1988. Então, aqueles que assumiram antes dessa data são privatizados e não recebem remuneração dos cofres públicos. E, por isso, não deve se aplicar a eles a aposentadoria compulsória prevista para os servidores públicos. Entendo possível a extensão aos titulares de serventia judicial não estatizada, remunerados exclusivamente por custa e emolumentos, do mesmo tratamento conferido aos titulares do foro extrajudicial, tendo em vista a similitude das relações jurídicas. Ambos referem-se à atividade privada em colaboração com o poder público. Portanto, não se aplica a aposentadoria compulsória aos titulares de serventias, essas judiciais não estatizadas, remunerados exclusivamente por custas e emolumentos, ao passo que os demais estão submetidos à regra constitucional fixada no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. Como o caso teve repercussão geral reconhecida, o ministro leu a tese que deve ser aplicada por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, parágrafo 1º, 2 da Constituição Federal, aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Também entendo incompatível com o texto constitucional a concessão de aposentadoria compulsória aos titulares de serventias não remunerados pelos cofres públicos e também que é igualmente inviável a concessão de outros benefícios exclusivos para os titulares de cargos efetivos vinculados ao regime próprio, como, por exemplo, o abono de permanência, já que esse pressupõe o reconhecimento do direito à aposentadoria voluntária e a percepção até o preenchimento dos requisitos da aposentadoria compulsória. Se houvesse aposentadoria compulsória, mais rapidamente se poderia efetivar o artigo 31 do ADCT, que é tornar essas serventias públicas, como elas deveriam ser. Oficializadas. Oficializadas. Porém, também eu acho que nessa hipótese haveria um problema no tratamento previdenciário e da aposentadoria dado pela Constituição, de modo que, não se tratando de serventia em que os ocupantes titularizem cargo público ou sejam remunerados por cargos públicos, como diz a proposta do ministro Gilmar, eu certamente acompanho de que não se aplica a aposentadoria compulsória. Nós temos, de um lado, serventias extrajudiciais, regidos pelo que dispõe o artigo 236 da Constituição, e que abrangem os serviços notariais de um lado e os serviços registrais ou de registro de outro, e também as serventias judiciais,
como regra, em face do que estabelece o artigo 31 do ADCT, as serventias judiciais foram estatizadas, como menciona a própria regra transitória. Na verdade, são serventias oficializadas, cujos titulares percebem a remuneração paga pelos próprios cofres públicos. E a situação remanescente é uma situação residual que se refere precisamente às serventias não oficializadas, em que a remuneração se dá mediante pagamento de custos e, notadamente, de emolumentos. Ainda durante a sessão, os ministros retomaram o julgamento em que se discute a responsabilidade da administração pública pelas dívidas trabalhistas de empresa terceirizada contratada para a prestação de serviços. O empate suspendeu o julgamento. O voto de desempate caberá ao ministro a ser nomeado para a vaga de Teori Zavascki. Nesta quarta-feira, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, votou com a divergência, ressaltando que a jurisprudência da Corte restringiu a solidariedade entre a administração e o contratado somente quanto às dívidas previdenciárias. Da moldura fática do acórdão recorrido, não compreendo tenha sido demonstrado comprovação cabal da responsabilidade da administração pelo descumprimento da legislação trabalhista. E, por isso, tenho que a decisão teria, sim, contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade número 16, razão pela qual eu voto pelo conhecimento parcial, uma vez que a parte infraconstitucional dos juros, tal como todos os outros fizeram, não poderia ser conhecida, mas na parte conhecida eu voto pelo provimento do recurso. E na segunda parte da sessão plenária da quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal negou liberdade ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, preso em Curitiba por supostos crimes investigados pela Operação Lava Jato. No Supremo, a defesa alegou que a decretação da prisão pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, contrariou decisão do próprio STF, que afastou Eduardo Cunha do mandato parlamentar e, por consequência, da presidência da Casa, mas não determinou a sua prisão. Não se faz necessário atropelar a Constituição Federal e seus princípios básicos, suas garantias fundamentais, a duras penas conquistadas também pela população brasileira. É preciso, acima de tudo, respeitar as decisões desse colente Supremo Tribunal Federal. Não apenas isso, mas também respeitar o Supremo Tribunal Federal como instituição maior do Poder Judiciário brasileiro. Por maioria, os ministros mantiveram decisão do ministro Teori Zavascki, que em novembro já havia negado o pedido de liberdade. Nesta quarta-feira, o ministro Edson Fachin, novo relator da Lava Jato no STF, destacou que a reclamação não é o instrumento adequado, já que não houve violação à decisão da Corte, que não chegou a se manifestar sobre a necessidade da prisão. O recurso manejado é inapto a alterar a decisão vergastada. De fato, como bem destacado na decisão recorrida, ao julgar as ações cautelares 4.070 e 4.175, esse Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre os requisitos da prisão preventiva, o que impede a utilização da reclamação para suscitar violação da decisão desta Corte. Eu estou acompanhando o ministro Fachin na negativa de provimento ao agravo regimental e na não concessão do habeas corpus de ofício. Não se pode inferir atentado à decisão do Supremo. Quer dizer, na verdade, o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou sobre a decretação da preventiva, mas isso não significa dizer que, por fato ulterior e dentro da órbita da independência jurídica do juiz, ele não pudesse decretá-la. A reclamação foi corretamente rejeitada e, a forciori, o agravo do instrumento deve ser desprovido. E, igualmente, não me parece ser o caso de ter na decisão para a qual se pede um habeas corpus de ofício elementos suficientes, uma vez que está sob a jurisdição competente pela segunda análise, uma vez que já houve a prestação pelo Tribunal Regional Federal e, portanto, com as venas de entendimento em contrário, eu nego provimento ao agravo. Vamos falar um pouquinho mais a respeito desta sessão de quarta-feira, mas no próximo bloco do nosso programa Plenárias de hoje. E você vai ver também
os destaques, ou melhor, o principal destaque da sessão plenária desta quinta-feira, que também é um dos destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Antes de passarmos para a sessão da quinta-feira, Karina, ainda na sessão da quarta, eu gostaria de perguntar com relação à segunda parte da sessão, que, como vimos, tratou do pedido de liberdade do ex-deputado Eduardo Cunha. Foi apresentada uma reclamação, um agravo numa reclamação também, e entre os detalhes que foram debatidos, a inadequação da utilização da reclamação como instituto para fazer o pedido que foi apresentado nesta ação. A defesa buscava, com essa ação, a reclamação, afastar a decisão do juízo da 13ª Vara Criminal, da Vara Federal de Curitiba, que havia decretado a prisão de Eduardo Cunha, dizendo que quem deveria ter feito essa decisão, ou nos moldes de quem deveria ter feito, seria o Supremo Tribunal Federal, e não o fez. A reclamação, na verdade, e isso já havia sido implementado pelo ministro Teori Zavascki, e na sessão de quinta-feira o agravo regimental acabou sendo relatado pelo ministro Edson Fachin, confirmando a decisão do ministro Teori Zavascki, disse que a reclamação é uma ação proposta para se garantir a autoridade da competência ou do juiz natural, sendo o Supremo Tribunal Federal, que não era o caso, e para manter a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo. E era justamente esse ponto que a defesa alegava, mas os ministros, por unanimidade, entenderam que a decisão que decretou a prisão de Eduardo Cunha não afrontava qualquer violação de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de ação cautelar. Mas esse julgamento foi bastante rápido e os ministros acabaram discutindo um pouco mais em um habeas corpus de ofício também que havia sido pedido durante esse julgamento, nos próprios autos desse agravo, dessa reclamação. Apenas o ministro Marco Aurélio entendia que haviam presentes os pressupostos para a concessão da ordem de habeas corpus, mas os ministros, por maioria formada, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, entendia que o habeas corpus não deveria ser concedido e que a prisão que havia sido decretada não havia qualquer reparo a ser efetivado. Então, mantida a prisão de Eduardo Cunha, embora tivesse provocado no plenário via agravo e havia esse pedido de habeas corpus de ofício, não conseguiu lograr êxito nesse pedido que foi efetivado. Então, mantida a prisão de Eduardo Cunha, negado provimento ao agravo regimental na reclamação. E vamos para a sessão plenária da quinta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado deve indenizar o presidiário que for submetido a condições carcerárias degradantes. Por unanimidade, os ministros decidiram que o Estado deve responder civilmente por submeter presos a condições degradantes dentro das prisões, como no caso de superlotação carcerária. Houve divergência apenas quanto à forma de indenização. O ministro Luiz Roberto Barroso propôs que o preso seja indenizado com a diminuição da pena e não com pagamento em dinheiro. Eu penso que a indenização pecuniária, neste caso, eu penso que ela não tem como funcionar bem. Eu acho que a indenização pecuniária é ruim do ponto de vista fiscal, é ruim para o preso e é ruim para o sistema prisional, e brevemente vou dizer cada uma dessas razões. É ruim para o preso porque ele recebe R$2.000 e continua preso no mesmo lugar, nas mesmas condições degradantes. Portanto, esta indenização não tem o condão de minimamente afetar a situação real em que ele vive. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux e Celso de Mello. É a que melhor atende aos anseios de justiça. E como já se disse em outra sede, justiça é algo que não se aprende, é algo que se sente. Por isso é que, na antiguidade, a sentença era aquilo que foi sentido pelo juiz. E o sentimento de justiça converge exatamente para essa solução engenhosa proposta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que está de acordo com essa regra e procedendo, que impõe ao magistrado, dentre outros valores que ele deve considerar,
na sua solução judicial, o atendimento ao princípio da eficiência da resposta judicial. Então, nessa parte da consequencialista do voto, eu vou pedir vênia para acompanhar o ministro Luiz Roberto Barroso. O judiciário muitas vezes se antecipa ao legislador. O judiciário é movido pelo espírito do tempo, não é? Pelo Zeitgeist, não é? Mostra-se muitas vezes pioneiro na adoção de soluções que posteriormente vêm a ser implementadas pelo legislador. Na década de 70, no estado de São Paulo, eu tenho a impressão que foi em 1974, o Conselho Superior da Magistratura, um órgão colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, editou um provimento, portanto, um ato de natureza administrativa, um provimento de conteúdo normativo. Mas a maioria dos ministros entendeu que a indenização deve ser paga em dinheiro. Esta modalidade de remissão de pena, especificamente, ela não foi um objeto de um debate mais robusto em todo este processo. Ela se colocou aqui a partir da importantíssima contribuição do ministro Luiz Roberto Barroso. Creio que possamos ter no futuro um eventual caso em que este tema, especificamente da remissão, venha como protagonista desta decisão e não a indenização, tal como de um modo geral é tida, embora seja um reducionismo, na sua perspectiva de índole pecuniária, que, como disse, repito, é reducionista, porque a indenização também compreende modos não pecuniários de reparação. No fim do julgamento, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, disse que a situação carcerária do país é gravíssima, mas lembrou algumas medidas que estão sendo tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça para melhorar os presídios brasileiros. Eu tenho andado, especialmente pelas penitenciárias femininas, para dar cumprimento à Lei 2040, que é de 28 de setembro de 1881, que é a chamada Lei do Ventre Livre, porque nós tínhamos no Brasil, e ainda temos, parece que em pouquíssimos casos, já conseguimos vencer, e acho que até junho não teremos nenhum, mulheres que tinham as suas crianças, os seus partos, nas penitenciárias, algumas algemadas durante o parto. Isso particularmente já foi vencido com a criação de centro de referências e os direitos de quase todos os governadores, parece que pelo menos 18 já me deram ciência de que já não tem essa situação, as mulheres agora estão, claro que é 5% apenas da população carcerária, e deste é um mínimo o número de mulheres grávidas. O ministro Edson Fachin leu a tese de repercussão geral. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. A decisão vai solucionar mais de 70 processos que estavam suspensos, aguardando um precedente do Supremo. Sessão plenária desta quinta-feira. Karina, entre os ministros, unanimidade no sentido da situação carcerária no país. O debate foi sobre a questão levantada pelo ministro Roberto Barroso entre a forma de se pagar, de se fazer essa indenização, remissão de pena ou forma pecuniária. A única divergência era em relação ao modo da reparação do dano, né? Então, havia, sim, uma unanimidade, um consenso formado sobre a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar, já que há de uma forma explícita e notória e conhecimento publicizado todos os dias nas televisões, que os presídios brasileiros, eles sofrem com essa precariedade e os presos condenados e que cumprem as suas penas nesses presídios têm, sim, o seu direito à integridade moral violados. Então, existe um nexo de causalidade entre o dano causado e o dever de reparar como símbolo de toda a responsabilidade civil. Então,
Nesse ponto, não há discordância entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Roberto Barroso, que em maio de 2015 proferiu seu voto à luz de um estudo comparado que houve na Itália, inclusive, e é legal, ele propunha a forma de compensação dessa violação de direitos fundamentais em uma moeda penal. Ele propunha a redução da pena de 1 dia para 3 ou 7 dias cumpridos nesse sistema degradante, a depender das condições piores ou menos ruins ou menos desfavoráveis dos presídios daquele apenado, daquele condenado que cumprisse essas penas. Ministro Celso de Mello e ministro Luiz Fux, apenas esses 2 ministros concordavam com a tese trazida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou ficando vencido. Ministro Edson Fachin e ministro Marco Aurélio concordavam também com o pagamento da indenização em forma de pecúnia, mas não no valor de R$2.000, como havia sido fixado pelo tribunal, mas sim em razão do pedido da Defensoria Pública no valor de um salário mínimo. Mas a maioria que se formou, portanto, acabou decidindo na forma de reparação. Existe o dever de indenizar e esse dever de indenizar deve ser na forma pecuniária e em um pagamento único nesse caso. Vamos lembrar que trata-se de um recurso extraordinário de um condenado que cumpre pena no estado do Mato Grosso do Sul. Esse caso tem a repercussão geral reconhecida e outros 71 processos que aguardam o julgamento desse paradigmático deve ter a mesma solução, guardadas as devidas proporções em razão desse pedido de indenização. Mas cria-se, como a gente disse, um precedente na Suprema Corte para outros casos que poderão vir à Justiça também buscar e pleitear esse mesmo direito. Esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Já temos encontro marcado na próxima semana, Karina. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.